Qual a melhor ação para comprar? Ordinária, preferencial ou as units? Eu vou contar tudo isso no vídeo de hoje, vou falar sobre quais são as qualidades, as desvantagens, os prós e os contras, né, de cada uma e qual que você deve comprar aí, dependendo do tipo de foco que você quer, né? Se é dividendo ou longo prazo, enfim. Vou contar tudo nesse vídeo aqui hoje. E se você não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui no Canadá, beleza? E se você gosta desse conteúdo do mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações já aí no seu e-mail e não perder nenhum vídeo. E pô, dá aquela moral de dar o like aí, né? E galera, sem mais resenha, editora, solta a vinheta. Galera, primeira coisa aqui, vamos entender o que são as ações ordinárias. As ações ordinárias, elas têm como característica, além dos dividendos, dar ao acionista a possibilidade de votar nas assembleias. E por que é importante ter o direito ao voto? Quem tem as ações ON, né, ou ordinárias, podem aprovar ou rejeitar alguma coisa na assembleia. Em uma decisão da empresa de, por exemplo, construir uma nova fábrica, né, ampliar seus negócios, esse tipo de coisa. E eu acho que talvez um dos maiores benefícios de quem tem as ações ordinárias, que pouca gente sabe, é que os investidores de ação ordinária não são responsáveis pela dívida da empresa. Vou repetir de novo. Os acionistas de ações ordinárias não são responsáveis pelas dívidas da empresa. Mas, obviamente, se você é um investidor muito pequeno, você provavelmente não vai ter muita influência na votação ali da Assembleia, né? E aí você vai ter uma participação muito pequena e talvez esse não seja a maior dos fatores aí para ser acionista de ações ordinárias. Agora, uma das maiores vantagens para você ter uma ação ordinária é justamente a questão do tag along. E as ações ordinárias, elas são protegidas por lei, beleza? Em caso de venda da sociedade. Em caso de venda da empresa, o pequeno investidor deve receber no mínimo 80% do valor da cotação de mercado. E se não tivesse tag along, né, seria o valor que foi negociado e que muitas das vezes o administrador está nem aí para você. E você pode facilmente identificar uma ação ordinária e no final tem um ticker 3, como por exemplo o WIZS3, tá? WIZS3, isso aqui é uma ação ordinária. VEG3, tá certo? Todas essas empresas aí são ações ordinárias. YouTube 3, Itaúsa 3, todas essas empresas são também ordinárias. E galera, aqui na boa, o vídeo tá top, não tá? Solta o like aqui então, ajuda a gente aí a crescer o canal, pô. Dá uma moral aí que demora baita tempo para produzir todos esses vídeos aqui para vocês, trazer todo esse conteúdo. Então isso ajuda demais o canal, beleza? Tamo juntão. E galera, vamos então aqui explicar o que são ações preferenciais e as suas vantagens e desvantagens. As ações preferenciais, como o nome já indica, elas dão a preferência aos dividendos. E elas são caracterizadas aí pelo ticker que termina em um número 4, ao invés de número 3. Essas ações de número 4 ou preferencial, elas são o que a gente chama de característica de exigibilidade. Mas o que isso significa na prática? Isso significa que a empresa pode a qualquer momento comprar essas ações do acionista de volta. Obviamente que não existe uma regra também, mas essas ações preferenciais elas costumam ter uma liquidez maior na bolsa. Agora, dependendo do tipo de ação, por exemplo, não fará muita diferença. Não é uma regra, mas há casos, por exemplo, como a Petrobras, que ela tem tanto a ordinária quanto a preferencial com a liquidez muito extrema, né? Que ela é uma ação muito famosa no mundo todo. Então você tem gente do mundo inteiro aí comprando e vendendo ações da Petrobras. Mas não é o caso aí de várias outras empresas que têm um market cap menor. E a liquidez ela é importante porque ela indica a velocidade na qual você consegue transformar aquela ação que você quer vender em cash, beleza? E também quanto maior a liquidez, menor é o spread, né? A diferença entre compra e venda, beleza? Então isso é muito importante para você não ter uma discrepância muito grande na hora que você está vendendo ou comprando. E obviamente, se você tiver uma liquidez muito boa, menor será o seu risco caso você esteja querendo vender, né, dispor a sua ação no mercado. Se não tem muita liquidez, talvez você não consiga dispor ali muita ação, né? Se você tem 400 trades por dia ali da ação e você quer vender 200, bom, muito provavelmente você não vai conseguir vender elas, né? Ou vai ter um spread
muito gigantesco. Então, basicamente, aqui para resumir, você tem as ações preferenciais que dão a preferência ao dividendo e você tem as ações ordinárias que dão aí o direito à controladoria, basicamente, da empresa, o direito a voto. Mas lembrando que tem outros fatores, como eu comentei, né, que não tem a dívida, tem a proteção, né, no tag along também, é outro fator bem importante. As ações preferenciais, elas têm de fato uma preferência, né, mas na prática não é realmente isso que acontece. As ações ordinárias, elas recebem um dividendo e um percentual que não costuma, tá, fazer tanta diferença assim quando a gente compara, né, o valor pago pela ação, beleza? Existe aí mais ou menos uma diferença muito mínima entre as ações preferenciais e ordinárias de 10% em favor das preferenciais, beleza? Mas o valor da ação preferencial geralmente ela é maior também, então acaba ficando elas por elas. Mas como eu disse aqui, né, não é necessariamente uma regra aí do mercado. E aí, como eu comentei com vocês, né, uma característica que ela é muito boa nas ações ordinárias, que é o tag along mínimo de proteção de 80% em caso de uma transação muito grande, isso já não ocorre nas ações preferenciais, tá? Então é só um caso de determinação, né, de análise qualitativa da empresa, da governança, né? Se a governança está aliada com o investidor ou não. Então, se uma empresa ela tem muita ação preferencial no mercado, significa que a empresa não quer muita gente botando bedelho ali, né, nas ações da empresa no dia a dia, né? Tem uma separação aí da gestão, basicamente, com os acionistas minoritários, né? Bom, agora vamos falar o que são as units. As units são basicamente uma cesta de ações compostas pelas uma ordinária, né? Geralmente é uma ordinária e algumas preferenciais. Mas aí varia de modelo para modelo, cada ação aí, cada tick unit, eles vão mudar um pouquinho, pode ser 1 para 2, 1 para 4, 1 para 3, enfim. Cada ação tem a sua estratégia aí. Mas basicamente é assim que funciona, né? Você tem aí uma unit que ela compõe uma ou duas ações ordinárias, mas geralmente a maioria é uma ordinária com algumas preferenciais. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. A Taesa, por exemplo, ou TAE11, né? Ela tem uma ação ordinária para duas ações preferenciais. A Sula também, a Sul América, né? Também é 1 para 2. E a Klabin, por exemplo, ela é 1 para 4, ou seja, é uma ação ordinária e 4 ações preferenciais dentro da unit, tá? Então, basicamente, aí o que a empresa tenta fazer é trazer toda a sua liquidez para as units, né? Então, eles tentam aí tirar toda a liquidez da ordinária, né? Como eu comentei com vocês, que é justamente quem dá direito a voto. Então, quando a empresa cria uma unit, ter preferencial já é ruim. Quando ele cria uma unit, fica pior ainda, né? Porque se esse distanciamento já existia com a preferencial, com a unit, fica mais distante ainda, né? Porque você agora tem uma outra, né, um outro ticker ali por trás dela. Então, na minha visão, isso é terrível, né, para o acionista aí. E, enfim, eles te forçam basicamente a comprar a unit, né, e aí você não ter nenhuma relação com a empresa, né. Mas, obviamente, que tem aí algumas vantagens, né, de certa forma, vamos ponderar dessa forma, tá? Tem uma potencial de rentabilidade no longo prazo também, como as outras, né, não tem problema nenhum, muda nada. Distribuição de dividendo periodicamente, né? Porque você tem um fato ali de que tem as preferenciais dentro das units, né? Normalmente é acessível aos pequenos investidores, tá? Existe uma facilidade na negociação, como eu falei, geralmente eles jogam toda essa liquidez para as units, né? Então existe ali, a liquidez está toda lá basicamente, tá? Então você consegue ter mais facilidade, né, na negociação. E também você tem aí uma eficiência tributária, né? Existe a isenção de imposto de renda para a venda total no mês aí de 20 mil, assim como tem nas outras ações também normais, tá certo? Então, basicamente, ela tem os mesmos benefícios de uma ação ordinária e preferencial no quesito de imposto de renda. Agora, como eu falei, para quem quer ser investidor de longo prazo, aquela ação que tem a maior proteção para você seria a ação ordinária. Em 20, 30 anos, você não sabe se a empresa vai ser vendida, né? O que vai acontecer, se vai ter muita dívida, enfim, se a empresa vai quebrar ou não. Então, o que a gente pode fazer é minimizar os riscos. Porque no futuro a gente não sabe. Tem a nossa análise qualitativa, tá, da empresa, mas ainda assim existe forma de você mitigar esse risco. E uma das formas de mitigar esse risco é justamente tendo essa proteção aí. E uma ação, né, um ticker que traz para você essa proteção é as ações ordinárias, beleza? Como eu comentei, você, como acionista de ação ordinária, não tem responsabilidade pela dívida e você também tem a proteção, né, contra vendas aí de no mínimo 80% do valor de mercado
da ação, beleza? E aí, na preferencial unit, você não tem isso. Agora, se você quer receber dividendo, talvez as preferenciais tenham aí um pouquinho mais, você recebe talvez um pouquinho mais de dividendo. Como eu comentei, 10% geralmente por via de regra, olhando toda uma média geral aí do mercado, beleza? Mas, geralmente, essas empresas elas costumam ter o ticker 4 mais caro. Então, o dividend yield acaba fazendo quase a mesma coisa ali, você vai ter uma diferença muito pouca. Tá? Então você acaba tendo o mesmo dividend yield, mas fica sem a proteção da ação ordinária. Então, via de regra, sim, basicamente, talvez faça sentido em algumas ações, mas majoritariamente ter a ordinária é a melhor forma que tem, porque você se protege, as ordinárias continuam pagando dividendo também, na maioria dos casos no Brasil, beleza? E você ainda não tem a responsabilidade da dívida. E o motivo que você deve evitar as units a todos os custos, né? Obviamente que existe aí suas exceções, vamos dizer assim, mas as units, como eu comentei, né? A preferencial ela já tem uma distância da gestão. As units são pior ainda, né? Então, só de ter a mentalidade da empresa, ter a mentalidade de querer ter unit, já joga aí tudo para baixo a qualidade da governança da empresa, né? Se a empresa estivesse realmente alinhada com o prospecto, né, do acionista, de gerar qualidade para o acionista, ela não estaria nem pensando em criar unit, né? Enquanto tem empresa aí no Brasil fazendo IPO já com unit, tem outras aí no novo mercado já, né, que não tem nem preferencial. Isso é algo que mudou nos Estados Unidos há uns 20 anos atrás. Existia isso nos Estados Unidos. E poucas empresas hoje são remanescentes nos Estados Unidos desse modelo, né? Uma delas é a Berkshire e a Google. Agora, é difícil você achar, tá? Agora, eu imagino que no Brasil a gente está indo nesse caminho também. Eu acho que é um caminho mais do que natural. Atingimos aí esse pico de que a gente só tenha ações ordinárias. E galera, a minha estratégia de fazer, eu tenho a preferência de comprar sempre ações ordinárias, como eu comentei com vocês aqui. Obviamente que há casos, né, que são aí as empresas gigantes do mercado, como uma Google da vida, um Itaú. Essas empresas aí, você consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade pelo tamanho colossal que essas empresas são. E aí fica um pouquinho mais tranquilo, não tem tanta pressão assim nesses casos, beleza? Mas a Unity realmente não dá. E se você tiver oportunidade, se tiver liquidez, se você gostar da empresa, se a governança for boa, né? Que aí tenho minhas dúvidas já, porque se tem preferencial unit já é complicado ter uma governança boa, mas enfim, se passar por todo esse filtro, talvez faça sentido você não ter ações ordinárias. Mas eu sempre vou buscar as ações ordinárias. E galera, conta pra mim aqui, você investe em ações preferenciais, units, ou também prefere as ações ordinárias, assim como eu? Manda aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, se você tem alguma preferência pelas ações preferenciais, ordinárias ou units, né? Eu acho que é um assunto que é muito debatido, né, também aí, e creio que é uma dúvida muito grande, né, na cabeça aí dos investidores, beleza? Tamo junto, muito obrigado por me assistir esse vídeo aqui, valeu, é nóis e um abraço.